Eu marquei com você pra gente se ver. O que vamos fazer? É que hoje eu tô tipo cacto, intacto. E com amor eu fiz um pacto. E se por fora tem espinhos e posso ferir, por dentro não A tem gente nada. está só esperando as outras pessoas entrarem. Vai dar certo. Mórbido, doentio. E o pior que essas minhas dores não passam mais com dor. E um copo d'água, por favor, João. Me deem amor, atenção. Um abraço mais sincero pra esse mar de ilusão. São sentimentos superficiais e seres artificiais industrializados. São problemas rotineiros que são manipulados todo dia. Logo no início do dia começa o informativo. Oi, bom dia, cuidado. Hoje na favela teve bala, show de tiro. Sentimentos negativos implantados a todo instante. Até mais que golpe, eles compartilham o ódio causa mais ibope. É tipo impacto montante. Alienação de casa em casa tem 1 milhão na frente da TV. Hipnotizados obedecem o que vem. Com a saída pra viver, me abrace e me consola, me conforte, ó Deus. Busco uma saída pra viver, me abrace e me consola, me conforte, ó Deus. Ei, mano, aguento pro humor e me fala em resumo quanto vale a tua vida, o que viveu, o que perdeu, o que aprendeu. Cê quer em sedas ou moedas? Por esses momentos eles dão qualquer valor e eles querem, por favor, sempre mais. Pra eles tudo tem um preço, nada de sentimental, tudo é valor material. É isso que cê quer? Então pega. Tudo que se busca um dia acha, não é a regra. Mas como não achar o que esfregam em nossa testa? Vai, cabra cega, roda e se aliena na tal regra. É intenso consumo, mergulha nesse mar e vai cada vez mais fundo nesse mundo tão imundo. Busque o que cê sempre quis, mundo artificial, felicidade infeliz. Felicidade infeliz. Busco uma saída pra viver, me abrace e me consola, me conforte, ó Deus. Busco uma saída pra viver, me abrace e me consola, me conforte, ó Deus. Boa tarde, gente. Eu falei aí no chat, mas aí algumas pessoas vão entrando, né? Aí acaba que não vê, né? E aí a gente espera até 14h10 no máximo. Aí a gente comece. Beleza? Pode ser? É de boa pra vocês? Vocês botam aí no chat. Volante afora eu fujo, neste desterro de morte e seca. A faca, a lâmina acesa, afaga o último grito. Alma em vão. Vou queimar sertão inteiro. Fogo perpétuo ilumina.
Na guerra do fogo santo, brilha o sol impessoal. Homem tece o seu lamento. Pessoas, temos 11 pessoas de 20 que tinham confirmado. 21, na verdade, que tinham confirmado. A gente continua aguardando aí até 14h10, pode ser? Eu falei isso já uma vez, estou falando de novo, desculpa aí. Ruge o céu sobre os degredos, homens numa procissão, rumo ao lar dos desvalidos, entoando uma canção. Tô no caminho, eu tenho medo, vou mesmo assim. Gente, já é 14h10. Algumas pessoas estão faltando, né? Não entraram ainda, na verdade. Aí eu queria ver com vocês. Vocês acham melhor começar? Vocês acham melhor esperar? Vocês digam aí. Aí o que for melhor para todo mundo, aí a gente chega aí num consenso, beleza? Eu acho que a gente podia começar. Inclusive, foi determinada alguma pauta, Fran? Romualdo tá aí? A gente pode esperar até 14h15 ou pode começar. Vocês vão dizendo aí, a gente chega no consenso. O Chico também já disse que é melhor começar agora. Sobre as pautas, Chico, o Romualdo que vai puxar as pautas. Aí essa parte aí é com ele. Eu tô mais nessa logística aqui da sala, beleza? Ok.
Oi, gente, boa tarde. Eu acredito que a gente já pode estar começando aí como sugestão aí do Chico, né? E aí, Chico, é isso que a Fran falou, assim, não é bem a pauta, né? Acaba sendo as pautas, né? Mas é o que foi extraído já daquela mínima agitação ali no Fórum dos Agentes Culturais. Então a gente conseguiu aí puxar, pelo menos, acredito eu, com umas 3 pautas que são bem bacanas para a gente já ir trabalhando aqui, né? E avançar. Que a gente pode avançar, vou estar fazendo aqui um roteiro breve, e aí a gente vai abrir para poder definir como é que essas pautas podem ser encaminhadas, tá bom? Eu falo isso para o Chico, mas a todos os demais, tá bom? Para a gente compreender como é que a gente pode encaminhar. E aí é isso que a Fran falou, assim, já adiantando, né, antes do pessoal aí chegar, a gente definir, né, aliás, o pessoal chegar, não, o pessoal que está aí atrasado ainda para chegar, né, mas é o Hélio que falou aqui no grupo, que a gente já compreenda que cada um pode estar dando a sua contribuição para que esse grupo funcione, né, a gente vem conversando, eu e a Fran aí, mas a partir dessa reunião a gente acredita que pode estar aí já definindo alguns papéis, né, de como a gente pode estar aí construindo um processo, né, para a gente encaminhar o que o Chico, né, acabou provocando lá no Fórum dos Agentes Culturais, né? Então já meio que iniciando, né, essa reunião ela surge dessa provocação lá de novo, né, vindo da Quatro Portas, né, mas que ela é coletiva, né? Já existe uma movimentação aí por conta inclusive da Audi Blanc, que os artistas e agentes culturais no geral começaram a compreender que é possível construir uma política e executar uma política, né? E tudo isso num processo muito rápido que foi o da Audi Blanc. Então, como é que a gente pode dar continuidade, né? A gente não deixar essa onda aí virar uma marola e se perder no ar, né? Então, como é que a gente continua avançando em algumas pautas que apareceram lá, inclusive na época de construção do processo da execução da Lei Aldir Blanc. Quem estava lá no comitê sabe o que eu estou dizendo, né? Assim, teve muitas pautas que surgiram lá da lei do sistema, do próprio conselho, né? E acho que são algumas pautas que a gente pode estar tratando aqui. Então, assim, todo mundo me escuta bem? Tá tranquilo aí o áudio? Tá de boa, mano. Aqui tá um pouco baixo. Eu vou falar aqui mais próximo. Eu estou aqui no celular, peço até desculpa que fique também aí sem o áudio, ou sem o vídeo, porque a internet aqui está um pouco fraca e aí tô só no áudio para não cair, né? Para não cair no meio de uma fala, tá bom? As pautas, né? O Chico provoca lá no Fórum dos Agentes a questão da continuidade, né? De uma movimentação dos agentes, dos artistas, para poder dar uma continuidade a essa questão do subsídio aos espaços, né? Ali do inciso 2 da Lei Aldir Blanc, e como isso pode ter uma continuidade, né, na política municipal. Acredito que foi nessa tônica, né, o Chico pode falar depois um pouco sobre isso, mas como é que a gente tem uma continuidade, né? E aí surgiu a questão de um edital, né, que foi uma ideia lá do Chauí, né, porque a lei ela já existe no município, a Lei Aldir Blanc ela é regulamentada no município, então ela é uma lei que já está ali, né, pelo menos decretada naquele estado de calamidade, que eu acredito que é o que a gente vai continuar, ela está decretada aí no município. Como é que continua, é o que ainda está o entrave aí a nível federal, estadual e municipal, por isso que o próprio recurso da Aldir Blanc não foi entregue ainda, né, ao Ministério do Turismo e, consequentemente, ao Ministério da Economia. Então, a pauta seria a gente pensar esse edital, e essa seria a primeira pauta, porque, vamos lembrar, antes da pandemia vinha sendo pensado um edital,
um edital que não era tão substancial, acompanhei algumas discussões e era um valor pouco mais de R$ 120 mil, que acaba não abarcando as nossas necessidades, demandas e etc. Né? Então essa seria a pauta de a gente pensar o edital, o Chauí sugeriu lá a ideia, né, do QO e etc, etc. Né? E aí já trago de antemão aqui essa questão do próprio edital, que caso a gente consiga avançar bacana nessa discussão e nessa pauta, que eu acredito que é urgente desse edital, né? Um edital aos moldes da Audi Blanc, até, quem sabe até com o próprio recurso da Audi Blanc, ninguém sabe ainda, mas que a gente consiga construir esse edital a partir das nossas demandas, né? Então, o edital parte das nossas demandas, por isso essa questão da gente se organizar e dialogar com o poder público de maneira, né, qualificada, ali, tendo um discurso alinhado e bem afinado, né? Então, essa seria a primeira pauta. A gente pensar esse edital aos moldes da Audi Blanc, né? Muitas pessoas gostaram da ideia lá, inclusive no grupo, como é que a gente pode construir isso. Mas para a construção acontecer, a gente precisa também fazer um levantamento das nossas demandas, o que é que a gente quer, né? Com licença. Pois não. Não, você tá corretíssimo. Eu acho que aquela provocação lá foi uma provocação, mas assim, sempre penso no coletivo, e não é só em relação aos espaços. Eu acho que os espaços realmente poderiam, né? Agora, gosto muito da ideia de reviver o edital. Aquele edital que a prefeitura mandou não era bem um edital do ano passado, não era. Você se cadastrava para alguma coisa. Exato. Eu gosto da ideia da repetição do edital da Audi Blanc, da Lei Audi Blanc. Acho que ele pode ser um pouco menos burocrático, um pouco menos complicado, só como sugestão, né, para a gente encaminhar essas coisas aí. Só como informação, ontem teve uma reunião dos espaços culturais e quem abriu a reunião foi a Simone. A Simone colocou, que todo mundo já deve saber, que está num processo de adaptação da administração e que só lá para março, não é? Para março é que vai se definir a divisão das secretarias, essa coisa toda. E é claro que ela é a secretária, né? Mas a informação que eu queria dar é que ela disse que assim que as coisas estiverem definidas, ela ia de novo tentar reunir os segmentos e conversar, e aí talvez seja o momento da gente se antecipar a isso, né? Exato. Estar preparado, como o Romualdo falou. Qualificar o discurso. Pessoal, eu vou desligar aqui, porque tem uma obra aqui do lado. Chico, bacana, tu levantar de novo essa questão do edital, de concordar, né, com a ideia desse edital baseado na Audi Blanc, mas eu também observei muito o edital da Audi Blanc em Fortaleza. Por quê? Porque lá eles executaram ao modelo do edital de incentivo às artes, que é um edital garantido por lei, que todo ano tem que ter com um orçamento específico. E eu acredito que o debate pode ser esse, não sei se é a curto prazo. Até porque a gente tem aí o legislativo agora, com o Igor Bezerra, como é que a gente puxa, inclusive é uma das propostas de plano de mandato, né? Pensar a questão da Comissão de Cultura, regulamentar a lei do sistema, então tem todo esse processo que eu acredito que vai desembocar na pauta 2. Mas antes de fechar a pauta 2, a gente ficar atento a esse exemplo de Fortaleza. O que é que Fortaleza fez? Fez no modelo do incentivo às artes. Por quê? Porque era um volume gigantesco de recursos. Então, o que é que eles fizeram? Não é valor de cachê, né? E aqui eu não estou fazendo a crítica, aqui eu estou fazendo a observação. Em outro modelo que foi muito bem executado e continua sendo executado gradativamente. Tem muita coisa saindo aí, a própria página da Secult de Fortaleza, que está sendo gradativamente acontecendo. Formações, né, bem substanciais, shows, etc. Enfim, que a gente pense esse edital de uma maneira robusta. Claro, emergencial, nossa demanda urgente para esse primeiro semestre, mas
é que a gente pense também em garantias. O que é que garante que vai continuar? Entende? Então, eu penso nesse sentido. E aí tem esse modelo. O que é que eles fizeram lá? Não era um valor de cachê, era o valor de projeto. Então, se a pessoa queria gravar um clipe, ela tinha 20 mil reais para gravar um clipe. Esse dinheiro não voltou, ele foi todo, como é que eu posso dizer? Esqueci o termo. Enfim, ele foi todo empenhado, né? Tanto o inciso 3, né, como o inciso 2. O inciso 3 eles fizeram no modelo do edital de incentivo às artes, e inciso 2 eles reabriram para os espaços, sem medo de ser feliz, né? Eu falo isso porque eu fiquei de fora, e gostaria de que tivesse reaberto, ou pelo menos ter prorrogado para poder entrar, mais gente teria entrado, brinquedo circo, etc. Acho que outros mais que ficaram com receio de receber esse recurso, com quem eu conversei. Mas isso é outra questão. E aí a gente entra na pauta 2. A pauta 2, para poder tentar ser mais breve aqui, eu acho que ela é muito repetitiva, mas foi o que a Fran levantou lá também naquele debate, lá no WhatsApp ali do fórum, que foi essa questão de também as garantias serem construídas a partir do Conselho de Política Cultural, né? Não adianta a gente pautar, construir um edital e aí esse edital ser apenas uma política de governo. Massa, bacana, está dentro do plano de governo, mas que a gente consiga avançar de novo com a questão do legislativo, né? Para a gente avançar com as garantias legislativas. Até porque a gente tem uma lei do sistema que também é uma garantia legislativa, né? De que é possível que a gente cobre a política cultural, mas que a política cultural precisa ser cobrada como um dispositivo legal, e é isso que a Fran levanta lá, assim, né? A gente precisa do conselho, não tem como, a gente não pode encaminhar sem ele, é o dispositivo legal. E aí a sugestão que surgiu em algumas conversas aí, né, em off, foi que a gente poderia fazer essa eleição devido à pandemia, devido a essa questão toda, né, do isolamento social e etc., a gente fazia o modelo do governo do estado, que faz a eleição do conselho todo online. A pessoa se inscreve para votar online, a pessoa se inscreve para ser candidato online, e o município de Fortaleza também já faz isso. Eleição online e presencial. Então, como é que a gente pode encaminhar, viu, gente? Chique, os demais, né? Como é que a gente pode encaminhar isso também junto à secretaria? Como é que a gente vai também compreender essas metodologias e tecnologias para a gente fazer uma eleição sem estar ali necessariamente sendo presencial? A gente consegue fazer isso de uma maneira muito rápida, acredito eu. Porque aí a gente vai fazer uma mobilização para as pessoas votarem e as pessoas vão se candidatar também, e isso não vai precisar ter muita burocracia, né, firula, papel e etc., né, vai ser muito simples. E o modelo já existe, a tecnologia já existe, então é só a gente compreender como ela funciona. Eu não sei como funciona, mas gostaria que todos nós pudéssemos encaminhar isso, sabe, como coletivo. Porque a gente avança na eleição do conselho e depois, avançando com a eleição do conselho da sociedade civil, não tem como, de tabela, o poder público tem que indicar o outro lado, né? Então, a gente já cobra automaticamente ali esse relacionamento da gestão compartilhada com o poder público da política cultural, né? Então, o conselho é isso, é a gente gerir a coisa de maneira compartilhada, né? Então, vamos eleger o conselho, aí entendendo que essa pauta que a Fran levanta, ela não é nova, mas é importante que ela trouxe exatamente esse entendimento, né, de que para a gente avançar legalmente com as coisas é só através do conselho. Romualdo, tem uma perguntinha, eu não sei se tu consegue me responder, ou até o próprio Bezerra também, que entrou agora. Cara, assim, e essa pergunta até linka com essa questão do conselho, né? Cara, assim, a nível da gente entender, né? Da gente entender o que a gente pode fazer, como é que a gente pode se organizar, essa pauta que o Chico levantou sobre a reabertura dos editais, por exemplo. O que é que tem que ser feito? Como é que procede essa questão? O que é que tem que ser feito para a gente, por exemplo, chegar a batalhar por essa questão dessa reabertura? Andrei, não tem como, cara, assim, vou de novo falar isso que a Fran colocou sobre o conselho. De novo, assim,
é necessário o conselho nesse sentido, porque é o conselho que de fato, tem ali pessoas organizadas para poder encaminhar uma pauta. Então, se a gente, no dia 20 de fevereiro, elege um conselho, por exemplo, no dia seguinte a gente está encaminhando esse edital. Aí o edital, por que existe o conselho? Para fazer o debate de que modelo de edital nós queremos. Inclusive para entender que a gente não quer mais modelo de edital, acredito eu faço essa discussão, esse debate, de não ser mais modelo de cachê, mas substanciais. Por quê? Porque vamos entender, isso que foi feito pela Aldir Blanc se aproxima de uma política muito bacana, que são a dos pontos de cultura. Então, muitos espaços que estão aqui na cidade, que receberam recursos do inciso 2, são pontos de cultura. Como é que a gente tem uma política municipal para isso? Como é que a gente distribui esse recurso para que chegue à ponta, para que ela capilarize mais, sabe? A produção cultural seja mais distribuída, não seja só muito centrada ali né, nas realizações da Secretaria de Cultura, que são importantíssimas, inclusive em parceria com os artistas organizados né, e os fazedores culturais. Então, não tem como. De novo aqui, estamos batendo na tecla do conselho. A sugestão é dessa eleição virtual. E aí, como é que a gente consegue, a partir, né, dessa eleição virtual, né, já ter ali a posse do conselho que chama essa responsabilidade, né, inclusive de quem que a gente gostaria de dialogar, porque se a gente conversa sobre cultura e economia, tem que dialogar com a STDE. Se a gente dialoga sobre cultura e meio ambiente, tem a AMA. Então, se a gente dialoga sobre cultura e educação, que é uma pasta, tem volume de recurso muito bacana, e a cultura também é processo formativo, e a gente está vendo aí, inclusive, equipamentos sendo construídos para isso, e o conselho tem que dizer como é que a gente quer isso, entende? O que é que a gente vai, inclusive, encaminhar. Como é que vai ser essa escola de dança, da escola de belas artes, como é que vai ser a escola de cinema, né? Como é que vai ser a escola de teatro, como é que vai ser isso tudo. Porque eu entendo belas artes, é isso tudo, música, teatro, dança, cinema, arquitetura, né, pintura, etc. Então, como é que vai ser esse modelo? Vão ser os fazedores locais? Como é que vai ser? Né? Isso é um debate mais lá para frente. Mas é importantíssimo que a gente coloque isso em pauta, porque é um processo que está aí, o equipamento vai ser inaugurado em breve. E como é que a gente vai se preparar para isso? Para, inclusive, compreender, né? É importante a gente ter esse debate dentro do conselho. Aí, claro, quem é do fórum de dança vai pautar isso, quem é do fórum de música vai pautar isso, e acaba sendo uma pauta única. Então, não tem mais aquela divergência, acredito eu, que é o que a gente deve construir aqui, né? Essas pautas de maneira saudável. Então, elencando aqui as pautas, essa seria a do edital e a do conselho, né? Tinha uma terceira aqui, mas acabei não anotando, mas eu vou me lembrar. E aí é bacana a gente... Já é muita coisa isso, entende? Mas só para fechar aqui a fala, eu acho importante, só continuando como foi lá o debate, né, no Fórum dos Culturais, é que a gente continuasse, já para a gente encaminhar aqui, né, para que a gente continuasse a fazer essas reuniões virtuais ou presenciais. Eu acho importante, dentro das condições que a gente tem, mas que a gente avançasse e a gente conseguisse construir uma metodologia. Inclusive, já que é virtual, acredito que vai ser mais virtuais esses encontros, né? E aí a ideia era que fosse semanal, para a gente já ter essa construção, para, como disse o Chico, né, já ter o disco na agulha, para poder a coisa tocar, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Né? Como é que a gente consegue encaminhar essas duas pautas, a eleição do conselho, entendendo que tem um modelo de conselho de eleição online, e a questão do edital. Como é que vai ser esse modelo de edital, Belchior, qualquer nome que seja. Né? Então, como é que a gente consegue construir essa ideia? Junto, inclusive, como eu já falei aqui, com o próprio legislativo. E aí a gente... E aí eu proponho, assim, a metodologia, para a gente também tornar a coisa suave. Aqui a gente vai ser breve, né? O Souza precisa sair, tem mais gente que precisa sair cedo. Mas a gente propôs nos próximos, inclusive com mais tempo, que a gente conseguisse construir um laço, sabe? E aí esse laço a partir do que a gente consegue apresentar como artista.
uma leitura dramática, o Andrei com uma música, eu com uma ideia, que a gente conseguisse fazer essa ciranda aí. Por falar, ciranda e ciranda, de ciranda e ciranda. Então, vamos fazer essa ciranda, né? Vamos entender que se a gente é artista, se a gente é produtor, vamos nos expressar também dessa maneira, não para tornar a coisa mais leve aqui, porque política é um negócio, é um processo que a gente requer paciência e a arte é terapia, né? Então, vamos encaminhar. Posso falar, gente, na fila? Boa tarde, galera, tudo bem? Tudo Rocheda? Deixa eu dizer, peço desculpa se eu estiver perguntando uma coisa que já tenha sido, enfim, explicada ou perguntada por outra pessoa, né? Mas eu estava meio ausente por questões pessoais e aí estou meio perdido numa coisa. É uma pergunta boba, assim, talvez. A grupo que eu participo, né, a gente não foi contemplado nesse edital da Audi, né? De nenhuma maneira. Porque a gente perdeu os prazos, eu fiquei meio aperreado, acabei enviando no meu nome, e aí chegou na última etapa da parada, e aí foi que eu vim entender que não era para eu ter inscrito, porque eu não posso inscrever, né? Aí a minha pergunta é, esse possível edital, né, ele vai ser financiado pelo mesmo incentivo da Lei Aldir Blanc? Nesse sentido, existem características específicas para se inscrever nesse edital? Só para que eu fique ciente disso e saiba, porque assim, enfim, né, a gente perdeu a grana e a maioria, enfim, 90% do grupo não trabalha, enfim, é uma outra questão também, e a gente perdeu essa grana, né, porque eu inscrevi o grupo no meu nome, foi um vacilo meu, e eu não poderia ter inscrito porque eu tenho um professor do município. E aí a minha pergunta é, se edital, se ele for construído após o conselho e tal, se ele vai ser subsidiado por essa lei específica e se existe esse caráter econômico de quem pode se inscrever ou não, para que a gente pudesse começar a se organizar também, né? Com documentação do professor do grupo, enfim. Só, desculpa se tiver sido respondido, mas só para eu entender melhor, por favor. Inclusive, tem outras pessoas também aqui que estão com uma dúvida parecida, né? Eu resolvi também perguntar. Valeu. E outra coisa. Essas reuniões que estão rolando e tal, eu não estava sabendo. Aí tem um grupo do fórum, do WhatsApp, eu também não estou. Queria poder chegar junto. Eu acho que o processo agora pode ser por esse grupo, sabe? Porque teve uma filtrada, né? Uma filtrada objetiva, né? De que não foi colocando, né? Não foi cobrado nada. E aí fechou esse grupo, né? Foi essa metodologia aí. Mas pode ter mais gente discutindo. E aí, Souza, já te respondendo, eu fui aluno do Nilson Salmino, né? O professor de antropologia, trabalha com, inclusive, com audiovisual e antropologia lá no CCH, né? E ele dizia sempre assim, rapaz, fale besteira, porque você está sempre perguntando alguma coisa. Porque está sempre se perguntando alguma coisa. Se você não sabe, tem como, a gente fala um pouquinho de besteira, mas não estou dizendo que está falando besteira não, viu? Mas ele falava assim, fale nem que seja uma besteira, porque aí você está provocando. Então ele dizia isso, né? É pedagógico também esse processo, né? Então, Souza, é em aberto, né, cara? Assim, a gente aqui, como eu falei, a gente está tentando, né, mais uma vez aqui construir uma base. A Fran tem ajudado aí, tenho conversado muito com ela, com outras pessoas também, em off, e tem ajudado nesse processo de construir essa ideia de construir o debate, né, dessa base construir o debate. Então, o debate está em aberto. É um edital emergencial aos moldes da Aldir Blanc para agora, com o valor de cachê, como o Chico usa. É bacana esse modelo. Copiou, colou. É bacana. Tem um nome? É um tipo de edital? É um tipo de edital simplificado e etc. Porque o de incentivo às artes ele é mais complexo, né, juridicamente, né? Então, é esse debate que a gente tem que fazer. A gente quer o emergencial agora? Queremos, mas queremos mais na frente esse mais robusto, que vai dar um apoio municipal aos grupos para poder executar seus projetos, para não ficar só ali se degladiando, só nos incentivos às artes do Estado, né? Inclusive, como é que o Estado dá uma... Como é que a gente... Aí um debate amplo, né? Como é que bota para funcionar o sistema? Porque se tem recurso no Fundo Estadual de Cultura, por que não chega nesse município? Para poder executar a política de formação e a política de incentivo às artes. Então, é um debate amplo. Então, a gente deve, inclusive, chamar as instâncias estaduais para fazer esse debate. Como é que financia uma escola de belas artes só com o município? Porque esses dias
Então, em Quixadá teve uma reunião, assinaram um termo já de construção lá do teatro de Quixadá, né? A gente usando um equipamento lá, a gente tem um teatro deco, eu acho que a gente está muito longe, não, de construir algumas coisas, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa fazer o debate. Claro, a gente está trazendo aqui uma pauta emergencial, mas à medida que o conselho foi eleito, que a gente tiver ali mais uma chancela política para fazer isso, né? O próprio presidente do conselho, quem vier a ser, o vice, a mesa diretora, encaminhar essas pautas, porque eu acredito que tem algumas pessoas que fizeram o curso de gestão cultural aí que teve, né, esqueci o nome aqui, enfim, que teve aí recentemente e sabe o que eu estou dizendo, assim, é possível fazer isso e a gente construir esse processo. Eu vou falar aqui, eu tô inscrita. Deixa eu falar um negócio. Gente, é o seguinte, eu gostaria de reforçar que tem um grupo no WhatsApp que a gente criou, né? Tem um grupo que é esse que eu mandei aí, que é o grupo de Fórum Agentes Culturais, que é onde tem uma galera de Sobral e tal. E aí meio que a gente fez teve a inscrição de quem queria participar dessa primeira reunião aqui lá nesse grupo, e aí por isso que a gente criou esse outro grupo à parte, né? Com todo mundo e tal que tinha se inscrito. Só que eu gostaria de reforçar a importância de ter reunião semanal, né? E aí essas reuniões, assim, até o momento, né, pelo que nós vimos, o dia que é bom para todo mundo se reunir é sexta-feira, 14 horas às 15 horas, que todo mundo está disponível, né, até o momento. Então, eu sugiro que a gente tenha essas reuniões semanais, que as reuniões sejam objetivas, né, e que outros assuntos a gente vai discutindo no grupo também, se for o caso, né, mas que a gente mantenha um contato assim inicial para sempre ter reunião nesse horário, porque aí a gente consegue se organizar também. Eu estava fazendo um curso e aí que era sobre território e tal, e aí tipo assim, uma das pessoas falou dessa possibilidade tal hora do poder público fazer, sei lá, um edital do inciso 2, né? Sempre ter todo ano, né? Editais que financiem espaços culturais na cidade ou no Ceará, sei lá. E aí eu acho que também essa é uma boa ideia também, né? Para, nesse caso, ou no espaço cultural, ou que financie os grupos culturais, né? E que seja um auxílio mensal mesmo, né? Assim como no inciso 2. Mas eu gostaria de reforçar a importância da gente estar se reunindo. Eu sei que às vezes é complicado, a gente tem muitas vezes divergências, mas eu acho que isso acaba construindo, né, nesse processo. E eu gostaria de dizer que esse grupo aí que a gente criou fora a parte, ele está disponível para outras pessoas entrarem também, beleza? Aí quem não tiver no grupo, me fala aí que eu adiciono. E por último, eu gostaria de ressaltar a importância da rotatividade das funções também. Por exemplo, hoje eu abri a sala, né? Tipo, se alguém tiver disponível, sei lá, semana que vem, para abrir a sala, é Sal, que se tiver outra pessoa que possa fazer a também, é Sal, tá certo? Eu só gostaria de falar isso mesmo. Valeu. Ok, sou eu agora. Não, é só para concordar com a Fran, esse grupo aqui agora é o grupo que vai conduzir os trabalhos, não é? E, assim, quando eu falei do edital, da coisa da Lei Aldir Blanc, eu falei pensando, porque eu também não entendo muito, que haveria um recurso sobrando que ficou de dinheiro, então por que não aproveitar também esse recurso? Mas a minha ideia mesmo é que nós criemos um edital do município, né? que o município estabeleça como todo ano ele ter essa coisa toda, entendeu? E esse edital pode ser construído. Aí eu pergunto, Romualdo, tem algum modelo desse edital, mesmo sendo a partir desse de Fortaleza, que a gente possa começar a discutir esse edital e ter uma base? Eu acho que a gente podia também, como sugestão, não deixar esfriar nenhuma dessas duas pautas, os editais
mas também a questão do conselho. Eu acho que a gente pode ou dividir a reunião em duas partes, ou uma sexta-feira uma coisa, outra sexta-feira outra. E eu gosto muito dessa ideia também da gente estabelecer esse conselho imediatamente de forma virtual. É isso aí. Mais alguém? Só para poder pegar o gancho aí do que a Fran falou e do Chico, que o Chico falou, né? Porque é bem rápido aqui, né? Essa continuidade, né, de um edital que chancele os espaços. A política de ponto de cultura, ela foi muito pensada durante a construção da Lei Aldir Blanc. Eu acho que surge daí essa ideia dos espaços, né? Desses espaços, inclusive, que não tem a fronteira física, né? São espaços de rua. Então, é uma política de ponto de cultura municipal, entende? Então, é um ponto de cultura. Vai estar sempre produzindo cultura, sempre trabalhando com formação, como um espaço cultural de movimentação artística. Então, é importantíssimo. Aí eu quero trazer aqui uma ideia que surgiu numa reunião do Fórum dos Gestores que estavam executando a Lei Aldir Blanc no Ceará. Teve, né, uma sugestão de que não devolvessem o recurso por enquanto para o Ministério, e aí para que esse recurso consiga ficar no fundo estadual, porque, de acordo com a lei do sistema, é possível que eu não sei explicar isso exatamente, né, mas é um estudo que a gente precisa fazer, inclusive, mas que esse recurso pode ficar no Estado, né, no fundo municipal, e que ele vai, inclusive, subsidiar alguns editais. Então, a gente pegar aí o volume de 186 municípios do Ceará que não conseguiram executar de jeito nenhum, ou que conseguiram executar uma parte, é um volume enorme de recursos. Então, eles estão com essa proposta já de que se ficar, né, e aí isso é um embate político, se ficar já sabe, vai ser destinado para editais, no formato do edital de incentivo às artes, que já existe, mas no volume maior, aqueles editais que saíram, né, uma nova versão, e também os espaços, né, nesse formato de ponto de cultura, né, de subsídio mensal, como a Fran falou, como um ponto de cultura mesmo, lembrando que, à época, os pontos de cultura recebiam 3 parcelas de 60 mil, e 3 parcelas de 60 mil, um volume enorme que vai existir no Estado, é possível, né, então dá para muita gente trabalhar, construir seus processos para quando a gente sair da pandemia, estar preparado. E aí a outra coisa é essa questão que o Chico pergunta do modelo. Sim, tem um modelo, vamos só lembrar. A eleição do último conselho, que foi feita, inclusive, para a gente refrescar a memória, dentro do primeiro encontro de política cultural realizado pelo Conselho e pela Secretaria de Cultura e Turismo, né, foi o modelo de Fortaleza. Modelo de edital, modelo de como fazer a eleição, entende? Então, eu acho que essa relação que a gente precisa construir, institucional, com cobrar um pouco disso, né, da gestão, é essa relação institucional, para a gente entender essas tecnologias. Então, aproveitar a presença do Igor, não sei se ele está aí ainda, mas existe a lei de incentivo às artes de Fortaleza. Eu não lembro quem era o vereador. Não lembro aqui agora de cabeça, mas teve um vereador que, inclusive, naquela época, que os artistas ocuparam a Secretaria de Cultura lá, que o Roberto Cláudio teve lá, etc., para dialogar. Quem lembra, refrescando a memória de novo aqui, houve um processo político, porque existia uma lei que não estava sendo executada. Hoje, esse edital, a cada ano, ele tem o seu reajuste, né? E ele é muito bem executado. Então, é um processo de médio e longo prazo que a gente pode pensar. E aí, já chamando, né, esse entendimento também que o legislativo é muito importante, a gente fazer esse debate. Rodrigo, tu vai falar também? Boa tarde, gente. Era mais para dizer que eu quero estar no grupo, estar nas reuniões, para estar a par das coisas que estão acontecendo. E acho que não tenho nenhum comentário a fazer, não. Estou mais entendendo o que está acontecendo, chegando, e é isso. Boa tarde, gente. Mas vou estar presente.
Márcio Rodrigues. Chico. Não, só para reforçar e para objetivar. Eu acho que a gente devia, nesse momento, fechar essas duas pautas como prioridade, entendeu? E sair daqui com uma próxima reunião, então, assim, nós vamos discutir isso aqui com os modelos, isso assim, isso daquela e da forma como a gente vai agir daqui para frente, né? Agora, acho que, por enquanto, está bom essas duas pautas, né? Porque a gente também, né, não sabe. Então, é isso, gente. A sugestão é que a gente objetive e feche essas pautas e marque as coisas com essa distribuição de afazeres aí que eu não sei, mas eu estou aqui. Pessoas, aí só perguntando aqui, sexta-feira que vem, de 14 horas às 15 horas, é um bom horário para todo mundo? É sal? Dá certo? Falem aí no chat. Sim, posso falar, Fran? Pode sim, viu? Tá bom. É só assim, pedir desculpa pelo atraso, mas porque eu cheguei de viagem hoje, e aí precisei resolver algumas coisas, eu estava com o carro alugado, precisei devolver, enfim. Mas estou aqui e muito interessado em participar dessas discussões. Eu concordo plenamente com o Chico que essas duas pautas que devem começar a ser priorizadas, né, a questão dos editais e a questão do Conselho. Mas, Chico, eu acho que elas devem ser discutidas, a gente realmente organizar a pauta para que os dois assuntos sejam sempre discutidos nas reuniões. Né? Às vezes um mais, às vezes um menos, mas eu acho que esses dois pontos devem ser realmente sempre discutidos. A questão do Conselho é urgente e a questão desses editais também, né? Assim, propor, inclusive, que seja, eu não sei se isso já foi colocado, né? Também do mesmo jeito do Souza, eu cheguei já tarde, e aí, assim, a questão do valor, daquele edital que estava, eu acho que era 150 mil, que estava destinado, que a gente possa realmente rever, né, a utilização desse recurso, né, e principalmente sem tanta burocracia como foi hoje, como foi esse da Aldir Blanc, que eu também não consegui entrar em nada por conta da minha condição de funcionário público, porque eu particularmente acho meio injusto, mas enfim, é a lei, né? Então é isso. Vamos lá, seguindo, firmes, adiante. O que eu digo, assim, concordo com você, Brasil, vamos discutir, que a gente traga pontos objetivos. Por exemplo, vamos discutir o edital? Vamos. Que exista um modelo já para a gente partir desse modelo, né? O conselho a gente já sabe mais ou menos como que é, mas essa novidade agora de como a gente vai fazer essa coisa online funcionar, entendeu? Que a cada momento que a gente venha se reunir, a gente traga, de fato, algum material, você está entendendo? Para discutir em cima, para a coisa andar. Pronto, eu fico responsável já de trazer alguns materiais para a gente já ir tateando esse debate. Acho que essa primeira reunião a gente já conseguiu isso afinar muito bem. Isso Ótimo. Acredito que esse horário está bacana, mas a gente pode mudar no decorrer das nossas discussões lá pelo WhatsApp, mas que a gente consiga avançar, já como o Chico falou, já discutindo alguns materiais. E aí, nessa questão das funções, eu sei que, inclusive, que a Fran faz muito bem, organiza muito bem, essa questão do Gmail, Google Docs, tal, etc., mas já tem um material que bacana de estudo que eu já tenho, assim, que eu já elenquei, que a gente já tinha iniciado esse debate, mas não avançamos, e acho que a gente pode compartilhar, né, de ler algumas coisas básicas, alguns materiais, o pessoal do curso de gestão que fez o curso de gestão que estiver por aí quiser trazer, a gente criar um e-mail próprio, né, desse movimentação da articulação para poder ter
ter esse rol lá de material de estudo, olhar para as coisas que já foram feitas, né? Tem muita coisa que tem bacana lá, né? Inclusive o próprio Plano Municipal de Cultura de Fortaleza, eu quero sempre basear Fortaleza porque é um exemplo nessa questão da política cultural, né? Então, a gente já tem um estudo para fazer. Como a gente vai encaminhar essa questão do estudo e das ações, né, de cada um, eu acredito que a gente vai ainda se organizando a partir da segunda reunião e na terceira a gente já está pegando ali já, né, pegando o fio da meada e seguindo. Como falou o Brasil aí, vamos seguir. Fran, deixa eu só dar uma essa reunião está sendo aqui. gravada, só para eu... Sim. Tá sim, eu esqueci de pedir autorização, gente. Vocês autorizam falar aí alguma coisa? Agora sim. Desculpa aí. Show de bola, porque eu estou fazendo a ata, e aí seria bom dar uma revisada para ver se ficou faltando alguma coisa. Pessoal, eu queria só para a gente analisar logo, a gente falou muito a respeito de alguns exemplos que a gente tem perto, isso é bom a gente avaliar, mas se a gente pudesse também fazer alguma reflexão sobre o que foi feito aqui, especificamente, né, porque aí a gente já faria uma reflexão mais pisada na nossa realidade. No sentido de que, antes de fazer o edital da Aldir Blanc aqui, nós fizemos também o credenciamento dos artistas. Ele não foi feito, as demandas que tiveram no edital, elas não foram feitas aleatoriamente, eles seguiram o credenciamento dos artistas e suas áreas de atuação, né, suas linguagens. Então, a gente poderia pedir à secretaria esses dados e fazer um estudo sobre eles. Quem se credenciou, quais são as linguagens, quais foram os critérios para as tomadas de decisão sobre o edital que foi feito, né? E aí fazer uma crítica em relação a esse que nós temos, porque esse foi um edital nosso para a gente, né? Então, ele teve essa característica que foi tentar ter as demandas baseadas nos estudos que foram feitos, mesmo que de forma rápida, que de forma emergencial, para fazer as coisas acontecerem. Então, acho que a gente pegar logo de cara para a gente conversar sobre e estudar sobre o que foi feito aqui, nessa questão de pedir os dados do credenciamento e refletir sobre o edital que foi feito. É isso mesmo, viu, Kelvin? Inclusive a gente que é da comissão, eu, o Brasil, tem mais alguém aqui? Acho que a Fran, né? A Fran também. A gente ficou até de pegar esse relatóriozinho, inclusive com os artistas, teve alguns artistas que também não foram contemplados, né? Que é importante a gente saber também quem é que não foi contemplado para a gente trabalhar em cima dessa base aí. A gente já vamos tentar correr atrás disso aí. Parar esses problemas que tiveram tiveram alguns problemas, né? O principal foi o de burocratização e inclusão, né? Porque tentou-se fazer, abranger todas as linguagens, mas a gente sabe que muita gente ficou de fora, a gente sabe que foi burocrático, então a gente deveria tratar dessas questões já desse edital que foi nosso, baseado nas nossas demandas, e aí fazer um estudo sobre isso, pedir os dados do que foi credenciado, né, e fazer uma crítica em cima desse material que já existe. Total. É isso aí. Então, galera, pegando o gancho aí do Kelvin, importante a gente rever mesmo essa questão desse panorama, né? Que ele está falando, porque eu acho importante mesmo a gente trabalhar em cima disso aí. Né? Vamos correr atrás. É interessante essa questão que o Kelvin levanta, muito bacana, viu, Kelvin? Porque, inclusive, é uma avaliação. Toda política precisa ser avaliada, né? Então, ela precisa ser avaliada se de fato atendeu, né, uma demanda, e a gente pensar, fazer um debate saudável, né, sadio sempre, para poder avançar nesses entendimentos. Mas para arrematar essa questão sempre de alguém contribuir com alguma coisa, né, quem pode trazer algo, e o Kelvin levantou essa ideia, na época da criação da comissão, né, da Lei Aldir Blanc, a gente construindo lá, surgiu a ideia sugerir essa ideia de criar as frentes,
né? Então, como é que as frentes conseguem ali dialogar e avançar? Porque sempre, todo mundo aqui tem uma expertise, né? Seja de comunicação, seja de articulação. Então, as frentes que existiam lá no comitê, na comissão é comitê. Lá no comitê é que tem a comunicação, a mídia, né? A gente precisa também aparecer, né, para a sociedade, a gente precisa mostrar que isso está acontecendo, isso é bacana, mostra que tem algo acontecendo de maneira sadia, de maneira organizada, né? E aí essa frente que tem a ver com o que o Kelvin falou, que é a frente mais dos estudos, né? Como é que a gente vai trazer, elencar esses materiais, deixar tudo isso organizadinho para poder a gente, num clique, num link, mandar para qualquer pessoa que precise dar uma estudada. E ter um grupo de estudo, né, semanal. A gente sempre trazer essa pauta do estudo também, né, e de trazer essas informações, né? Por último, essa questão mais da articulação, né? Articulação e mobilização. Trazer as pessoas para construir o debate, dialogar antes para chegar no grupo afinado, para a gente não ter muito entrave, que eu acho que é isso que atrapalha essa questão da gente avançar, são os entraves, né? Acho que as pautas são bem objetivas, não tem muito entrave, e que a gente consiga fazer uma mobilização e articulação. Então, essas três frentes aí, elas conseguem, inclusive, dialogar, né? Inclusive para divulgar. Hoje estivemos reunidos para poder pautar a lei tal, tal, tal. Hoje estivemos reunidos com o vereador tal, 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 para poder pautar isso na Câmara. Então, tem todo um processo que a sociedade precisa saber, não só a gente, né? Porque, afinal, a política cultural é para a sociedade no todo, não é só para os artistas, né? Quando tem ali 1.000 pessoas no São João, a política cultural é para eles, não é só para o artista que recebeu o cachê. Então, é a gente ter esse entendimento, né, de que a gente pode avançar nisso que a Fran falou, organizando as frentes, quem faz o quê, né? Eu acho que tem muita demanda quando levanta essa questão do edital, porque tem que buscar esses modelos lá em Fortaleza, como que a gente faz isso, né? Vamos respeitar também essa questão institucional, é interessante que a gente encaminhe isso junto à secretaria, né, e junto com o legislativo, aí com o apoio do Igor. Então, como é que a gente avança, né? Na articulação, na mobilização, na divulgação das nossas ações e, claro, sempre balizado com o estudo. Essas três frentes dialogando. Modo, além dessas pautas, eu acho que a gente deveria também, não sei se... Olá. Emanuel, desculpa interromper, porque o Gabriel tinha se inscrito antes. Ah, pode crer, que eu não tinha visto ninguém, eu não tinha visto ninguém lá, por isso que eu me meti. Foi mal. Tudo bem. Tá, Gabriel. então eu vou aguardar. Aí depois do Gabriel é tu. Ok. Gabriel? Acho que ele caiu, não estou encontrando o nome Gabriel aqui nos... É o dos seletos. Hã? Ele tá como seletos. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pode crer. Pode falar, Gabriel. Arrocha, Gabriel, pode falar? Ah, tá bom. Mas tu pode mandar no chat, aí o Emanuel vai falando por enquanto. Pois beleza. Ok, então sou eu, né? É isso, pode falar. Beleza, então, é só para lembrar também que, assim, além dessas pautas que a gente está falando agora, né, que é o conselho e o conselho e a questão dos editais, também vem aí, eu acho que com uma grande força, eu acho que todo mundo está sabendo já, que notícia espalha rápido, com a reforma aí que está tendo nas secretarias, também vem aí a Escola da Belas Artes, vem a Vila Olímpica, né, como pontos de formação, né, e o próprio ECOA também, que vai ser equipado para ser realmente um espaço de formação, e eu acho que uma das pautas que a gente deveria, assim, também falar, não sei se esse é o momento, seria junto com as outras pautas, mas isso talvez poderia ficar para
para depois dessas outras duas pautas, né? Que é a questão da formação, né? Formação. E eu, como um artista circense, tipo, eu visualizo que o circo tem pouca força por conta que tem alguns artistas que trabalham anos na cidade que não acreditam, assim, nessa política, né? Tipo, de a gente estar dialogando junto com a gestão, com a cidade, e até por conta que não é acostumado também com o debate e tudo mais, não tem essa paciência para esse debate político que a gente faz, né? Para que essa construção aconteça, né? Então, eu acho que a gente deveria conversar também muito sobre essa questão da formação, né? Já que vai ser um ponto bem acentuado aí durante essa gestão, pelo que eu entendi. Então, e o circo vai, tipo, ser contemplado aí, juntamente com a dança e com o teatro, e é por onde a gente ganha força também, começar a passar a existir, né? Ou a ser visualizado, e também chegar não só, tipo, pautar também uma política que não só esses espaços ofereça, seja somente esses espaços os pontos de formação, mas que através de agentes como, tipo, de agentes que moram aí na periferia, né, que usa alguns espaços da periferia como pontos de cultura, como a Fran falou, o Romualdo, o Chico, e que é uma dificuldade que se tem, né, os agentes culturais que trabalham aí na comunidade também, no desejo de transformar aí, né, ou de dar uma oportunidade para a comunidade, porque quem mora na comunidade sabe que na comunidade não tem nada, não existe nada, simplesmente tem uma ociosidade muito, muito elevada, e o objetivo do artista que mora aí na comunidade é dar essa questão, né? Como é que se diz? Esse direito, né? Então, acho que é isso. Valeu, galera. Valeu, Emanuel. Chico? Seu microfone está desligado, Pronto, Chico. agora. Massa. Eu te entendo, Emanuel. Acho muito boa a sua colocação da pauta. Eu não sei, mas eu acho que a gente devia fechar a questão em cima dessas duas pautas nossas por enquanto, até porque se está existindo essa movimentação por parte da nova secretaria e da ECOA, eles vão, como eu disse no começo da reunião, depois chamar a gente para uma discussão sobre isso, entendeu? É porque fica coisa demais, e aí se a gente fechar nessas coisas que são fundamentais para nós, eu acho que nessa reunião com eles a gente tem o que falar e vai estar preparado também para essa questão da formação. Eu não sei o que vocês acham, mas essa é a minha opinião. É isso. Gente, é só eu. Eu gostaria só de reforçar que é 15h04, né? Aí a gente tinha marcado até 15 horas, também não estou querendo cortar a lombra de ninguém, não, mas era só para a gente se atentar aos horários, que eu acho que isso é importante, né? Pelo menos os horários que foram acordados inicialmente. E queria, só assim, para resumir, para a gente decidir aqui os encaminhamentos, né? Para a gente já saber como que vai ser semana que vem na reunião. Aí seria isso. Eu acho que talvez o Romualdo já ia falar sobre isso, mas é isso mesmo. Valeu. Vou tentar aqui ser cabalístico, terminar a reunião aqui pelo menos no meu relógio, 15h15. Mas eu quero, não é que se perca como pauta, sabe? Isso que o Emanuel falou, gente, é que é transversal, não tem como. Muita gente hoje trabalha com cultura, às vezes não é como artista, mas como um profissional da educação, né? Então, vamos só atentar que os editais da Aldir Blanc contemplam essas instituições e também contemplam projetos formativos. Então, estava ali transversal dentro dos editais, certo? Agora, uma coisa muito importante que o Emanuel colocou é exatamente isso. Por isso a ideia de ter um edital robusto que faça com que as instituições tenham
tenham uma base física, financeira para executar seus projetos de formação e que descentralizem, porque aí consegue formar mais gente. Não são só as vagas que o poder público oferece, mas outros lugares que podem também ser espaços de formação musical, do circo e etc. E aí essa questão da ponta que o Emanuel coloca é muito importante, porque aí é o pilar dessa importância da formação, né, desse exercício também do protagonismo de quem está na ponta, que é a cidadania cultural, é o pilar da política. A gente não pode esquecer isso, que é a cidadania. Nós, né, como dizia o Gil, nós é que produzimos cultura. Né? O poder público, ele gere as políticas de cultura, e nós produzimos. Então, ficar atento nisso que o Emanuel colocou, não é bem uma pauta, mas é uma questão muito importante, transversal a esse processo todo, tanto em relação ao conselho, como em relação ao edital. Sobre encaminhamento, a data, acredito que está definida, toda sexta-feira, de 2 às 3, né, de 14 às 15. Acredito que a gente também encaminhou já aqui as pautas e o que precisa fazer. Acho que a gente pode ir dialogando aí durante a semana como encaminhar algumas subpautas, que a gente pode organizar depois aí na ata, e como é que a gente vai avançando, né? Se a gente não sabe como fazer a eleição do Conselho Virtual, vamos atrás de saber. Se a gente não sabe como construir esse digital, como falou muito bem o Kelvin, vamos atrás do que já existe, né? Então, vamos encaminhar nesse sentido, que as frentes comecem a trabalhar nesse sentido, né? Mobilizando, articulando, né? Construindo esse debate a partir dos estudos e que a gente divulgue isso também. Não é bem o momento de divulgar, mas é o momento de organizar. Vamos nos organizar a tal ponto de ser uma frente ampla que precisa ser divulgada através das redes sociais. Eu acho que isso também fica para se pensar, sabe? Como encaminhamento. Tá bom? Mas que a gente precisa organizar o nosso, digamos que, inventário dos materiais de estudo, de coisas que já foram feitas, para a gente refrescar a memória, inclusive muitas pessoas tomarem conhecimento, né, do que já foi feito. É importante ter essa memória da política cultural do município. Isso vai estar tudo lá no link do e-mail, né? Assim, uma parte que vai estar tudo lá e a gente precisa de pessoas para organizar isso. E aí, à medida que for criado esse e-mail, eu já posso estar colocando alguns materiais. E quem tiver os materiais, que fica aí na responsabilidade de buscar os materiais necessários, já inserindo também para quem se afine, tá bom? Esses seriam os encaminhamentos. Gente, eu gostaria de reforçar, só como minha última fala, né? Agradecer a todo mundo que se disponibilizou para estar aqui presente. É um momento que eu acho que é super potente, super importante. Pelo menos eu já passei aí por alguns momentos de início de gestão e de articulação de artistas aqui em Sobral. E eu acho que esses momentos são super importantes para a gente ir se consolidando, né? E eu gostaria de dizer que lembrar da importância de todas as reuniões serem registradas em ata, para a gente conseguir ir avançando, né? E não ficar circulando sempre em alguns assuntos, e se precisar circular em alguns assuntos, que seja porque tem alguma coisa que tem que ser resolvida. E eu gostaria também de fechar, assim, perguntar, na verdade, duas coisas. Vocês acham que o nome Articulação de Agentes Culturais de Sobral é um bom nome? E 2, se vocês têm algum problema de gravar as reuniões e tal, porque o objetivo da gravação das reuniões é para a construção da ata, né? Posteriormente, tal, para, enfim, porque a nossa memória é falha, né? Justamente. É isso aí. Papai, por mim, tá show de bola. Fechou. E vai ter o e-mail, Franco, para a gente ver esse material que for surgindo? Como é que vai ser isso? Eu só queria fechar o nome para poder fazer o e-mail, né? Aí seria isso. Vocês acham que é de boa? Pode ser? Eu acho que o nome é bom, não tem importância, tá? Foi o primeiro nome, tá legal, articulação, é isso que está acontecendo. Se for o caso, a gente muda depois. Beleza. Minha opinião. Então, fechou, né? Quem for contra, fala aí no chat, beleza? Quem tiver uma sugestão aí, fala aí. Mas ressalva, dá certo, valeu. O Iago colocou muito bem aí. O fórum, esse é um fórum
dos agentes culturais no todo, artistas, produtores, fazedores culturais, até porque o mapeamento cultural entende a gente como um agente, né? Agente coletivo, agente individual. Então, eu acho massa esse nome. Pode até rolar uma votação para a gente exercitar esse processo democrático no grupo, que é muito importante. Beleza. Ô, Então, Fran, oi, pode dizer. é o El, bem rapidinho. Nem todo mundo que não está participando, não sei, aí se colocar isso dos articuladores de Sobral, já houve algum movimento que ficou de uma forma genérica também, e algumas pessoas não endossaram e não se sentiram representadas, por mais que a gente, né, esteja dentro do... Né, como mas... Tá falhando um pouco o teu áudio, Elmo. Eu estou dizendo que para mim tudo bem, só que algumas pessoas que não estão participando, talvez, da reunião ou das reuniões, não se sintam também representadas pelo nome, apesar de ser aqui em Sobral, entendeu? Só isso. Inclusive já tem um grupo que já tem esse nome aí. Então é importante, se a gente for realmente fazer com esse nome, eu vou até ou mudar o outro grupo, porque já tem um Qual grupo. nome? Fórum Agentes Culturais. De Sobral? Fórum dos Agentes Culturais de Sobral? Deixa eu ver aqui. Não tem de Sobral, mas é Fórum dos Agentes Culturais. É verdade. Cara, Não, mas essa é o reunião fórum- aqui é um filtro desse grupo. Essa reunião de Exatamente. hoje é um filtro desse grupo. Exatamente, então Não vão continua ficar- sendo não vão ficar fórum. dois grupos. Entendeu? Não, mas não é grupo do WhatsApp, vamos só lembrar. É o e-mail. Sim, sim. É, Né? exatamente. Exatamente. Enfim, Pois o é. WhatsApp fica com esse nome, esse grupo, porque o Vamos Fórum de votar? Agentes Culturais já existe. Não, já existe o WhatsApp. Não existe o e-mail, não existe uma página de Instagram, não existe uma página de Facebook, entendeu? Existe um WhatsApp. O que é que o Kelvin falou, acabou de dizer, né? Aqui é um filtro, tudo bem. Mais gente de lá pode vir para cá? Pode, mas entendendo que não é para divulgar arte, não é para a gente tem um debate aqui para fazer no grupo, nas nossas reuniões, e que esse grupo é específico. Inclusive, é uma coisa que a gente pode pensar para depois, né? Umas regrinhas básicas, né, para o grupo, porque às vezes se perde muita informação, às vezes a gente posta informações que não são pertinentes do grupo. Então, fica essa sugestão também para a gente debater depois. Exatamente, cara. Quando é efetivado o grupo, a gente tem umas regras básicas, porque realmente se perde muita informação, principalmente nessa questão de divulgação, de trabalhos. Às vezes você recebe divulgação que você recebe em mais 5 outros grupos que já está todo mundo. Então, fechar o grupo para realmente informações a respeito do trabalho que o grupo está fazendo, porque quando às vezes a pessoa abre e tem, sei lá, 100 e tantas mensagens, o cara existe fácil de ler. Agora, se forem todas as mensagens referentes aos assuntos, aí talvez a pessoa não se perca tanto. Beleza. O Iago colocou outra sugestão aqui, que é GT, né? No caso, Grupo de Trabalho do Fórum de Agentes Culturais de Sobral. Tem outra sugestão aqui. Enfim, aí no caso, gente, o que eu entendi aqui é que todo mundo aqui concordou, quem discordou, falar aí no chat, que seria para a gente criar um e-mail chamado Fórum dos Agentes Culturais Sobral, e que existiria esses dois grupos. Um grupo que já existe, e esse outro grupo que seria grupo de trabalho do Fórum Agentes Culturais, ou articulação do jeito que está. E nessa articulação a gente ia postar apenas coisas relacionadas ao nosso trabalho aqui, e no Fórum de Agentes Culturais o pessoal continua fazendo sua divulgação, é isso? Isso. É isso, né? Pronto. E aí tem essa demanda de fazer as regras de convivência. É isso, né? Beleza? Valeu, é isso aí. Gente, 3h20. Vamos encerrar? Alguém faz a oração final aí. Vamos. Pois é isso, gente.
Valeu. Vamos bater a foto para registrar, gente, né? Mostrar a presença. Legal, Liguem minha aí as gente. Boa câmeras. tarde. Até Liguem, sexta. liguem aí as câmeras para tirar um print rapidão. Quem tá pelo PC aí que pode tirar o print também, agradeço. Passar um perfuminho ali. Um minutinho. Bora, Robinho, liga essa câmera aí, Robinho. Robinho, você tá uma delícia, viu, Robinho? Viu, Kelvin? Muito obrigado, viu, meu querido? Uma satisfação, viu? Eu sei que é. Peraí, só um minutinho. Vou tirar outra aqui. Peraí, só um minuto aí. Vai. Se prepara aí. Bora. Foi. Valeu. Valeu. Maravilha, gente. Show. Então, Andrei, só para poder fechar aqui, tu vai trazer a ata depois pra gente, né? Vou sim.